Adolescência, que momento é esse de nossas vidas? É sobre ele que a Roda de Saberes conversa hoje. Para bater um papo conosco, a gente convidou a Luciane Farina Foquesato, que é psicóloga clínica, especialista em terapia de família e casal e em psicologia escolar. Também com a gente, a Ana Paula Tolardo Ulian, de 12 anos, do 6º ano, estudante da Escola Estadual João Triqueze e, claro, uma adolescente. Também conosco a mãe da Ana Paula, que é a Adriana Tolardo, que é atriz e mãe. Vamos conversar, então, sobre esse tema tão instigante, Luciane. E eu quero que tu nos ajude. A Organização Mundial de Saúde diz que a adolescência fica na faixa dos 10 aos 19, a gente tem o ECA, que observa a partir dos 12 aos 18. Que efetivamente, que período corresponde a essa fase, do ponto de vista psicológico? Que tu pode nos dizer? Então, a adolescência hoje, ela começa mais cedo e termina mais tarde. Nós não temos mais definido a idade de término, nós temos definido um padrão de comportamento. O que define hoje a saída da adolescência é o comportamento. O que define a entrada é o comportamento. O que nós percebemos, e isso é um cuidado que nós precisamos ter, é o estímulo à adolescência precoce. Então, hoje em dia, nós temos reduzido muito, encurtado muito o período de infância das crianças. Nós já vemos crianças de 8 anos com algumas características já adolescentes. Então, nós tentamos cuidar para que a criança exercite essa infância, né, o máximo que ela consiga. Por quê? Porque a adolescência é um período muito tumultuado, de muitas crises existenciais. A infância é um período de muita alegria para a criança ser feliz. E cortar isso vai ter um prejuízo lá na frente. Então, nós temos que cuidar, porque por volta, assim, dos 10, 11 anos, até por uma questão fisiológica, é a entrada da adolescência. O que define a entrada da menina na adolescência é a primeira menstruação. O que define a entrada do menino na adolescência é a primeira ejaculação. Então, nós usamos isso como um parâmetro fisiológico. O que define a saída, aí não é mais a idade, porque nós temos hoje adolescentes de 20, 30 anos, que são pessoas extremamente dependentes financeiramente dos pais, psicologicamente. Então, a adolescência é um período de muita crise existencial e uma rebeldia necessária, que até nós podemos falar depois. E isso, Luciane, e por isso que há muita inquietação, assim, às vezes os filhos se colocam contra os pais, às vezes questionam a atitude dos pais, do professor, questionam o mundo todo. Tem um lado muito positivo desta rebeldia, que é a construção da autonomia psicológica, que é a construção desta independência. Então, o que acontece até os 8, 9 anos, que seria a fase da infância, a criança é muito dependente dos pais psicologicamente. Tudo que o pai e a mãe diz para ela é o certo e é o que ela segue. Na adolescência, eles começam a construir esta autonomia, ter opinião própria sobre as coisas. Normalmente, o que o pai e a mãe diz não é certo, segundo eles, né? A gente diz que o pai e a mãe começam a servir de antimodelos. Então, o que o pai gosta, eu não gosto. O que a mãe diz que é para fazer, eu faço o contrário. O lado bom disso é este exercício de autonomia. O lado ruim, e aí é que nós temos que cuidar, são os excessos. Porque eu posso me rebelar, mas eu vivo numa sociedade, existem regras e eu preciso seguir as regras. E hoje as pessoas estão confundindo um pouquinho a construção da autonomia com este comportamento até um pouco perverso, né? De egoísmo, onde o que importa é o que eu penso, o outro não interessa. Então, isso é um cuidado que nós adultos, supostamente adultos, e não adolescentes crescidos, temos que ter. Poder ajudar este adolescente, que mesmo nessa fase de rebeldia, nessa fase de contestação, a gente ajude ele a entender que ele vive numa sociedade e ele precisa se adaptar a isso tudo.
Esse convívio. E isto é a saída da adolescência. Então, sair da adolescência, me tornar um adulto, é eu me tornar uma pessoa consciente de que existe o outro, eu ter a opinião própria, porque a gente diz que o adolescente, ele é rebelde, mas ele faz tudo o que o grupo pede para ele fazer. Ele se preocupa muito com o que os outros pensam. Enquanto eu me preocupar com a opinião do outro, enquanto eu for atrás do que o outro quer que eu seja, eu ainda sou adolescente, independente da idade. Ainda não tem essa autonomia. Ana Paula, como está você agora entrando na adolescência, pelo que eu estou compreendendo, né? E como é que é isso, assim, olha o que a psicóloga Luciane falou, como é que tu está vivendo este momento? Este momento é bem difícil, porque pelo fato, a gente está entrando na adolescência, a nossa infância está deixando de lado, e a gente está começando a amadurecer. E você, durante a infância, aproveitou bastante ela? Como você foi essa menina que viveu brincou bastante, se divertiu bastante? Como foi essa fase? E quando você diz assim, o seguinte, que a gente está deixando a infância, o que significa isso para você? Isso significa para mim que a gente está começando um novo passo na vida. E a minha infância foi muito boa nesse período que eu tive com ela. E também ela me ajudou muito, teve vários novos passos. E você brincou muito, assim? Sim. Mesmo assim? Ou ainda Sim. brinca um pouquinho? Brinca, gosta de brincar de boneca. Gosta? Ah! Mas é bom, não é? Sim. Muito com as amigas, assim? Como vocês se organizam? Muito. Se combinam. Mesmo nesse mundo tecnológico, dá gosto ainda de brincar de boneca, Dá. de brincar com as coisas tradicionais? Dá. E você nota que essa adolescência está chegando pelo teu corpo, tu está crescendo, está um pouco inquieta. Quais são as expressões disso, dessa adolescência chegando? Pra mim é que eu tô começando a me mudar mesmo. Eu tô começando a crescer, a amadurecer, ficar mais grande. E daí eu tô começando um novo passo, tá começando uma nova vida. E as tuas colegas estão juntos nessa fase, assim, ou tem muita disparidade de idade? Sim. Então, Porque até a psicóloga comentou, né? Embora tenha ali uma classificação etária meio que só para ter uma referência, mas hoje em dia, ela mesma explicou, não tem uma idade que defina. Né? Tem a ver com comportamento e, no caso específico, a mudança hormonal. E você, assim, de comportamento, assim, tu ouve bastante a mãe? a mãe eu ouço bastante. É. Mas já o meu pai É. não é muito isso. Por quê? Tem um estilo diferente? Sim. É que vamos deixando claro que nós somos pais separados. Separados, claro. Tu convive mais com a mãe, é isso, Ana? Mais com meu pai. Mais com o pai, Ela mora com o pai. Mora com o pai. Isso, mora com o pai. Que interessante. Eu quero, a propósito, assim, agora que está pintando a adolescência, o fato de morar em casa separada interfere? Tu acha que interfere? Ou é tranquilo pra ti? Tá bem resolvido na tua cabecinha? Tá tranquilo. É? Tranquilo. Olha só. E eu queria te perguntar outra coisa. As amigas também estão passando por essa fase que tu ia falar, eu te interrompi. Então. É? Uhum. Também. Tu nota o corpo que vai modificando, os seios vão crescendo, tudo isso? Ela fica muito irritada. Ah, é? Ela fica inquieta. Tem horas assim que eu ouço pelo pai dela, né? Que ela briga com a mana, fica assim meio agitada, mas ela seria uma Isso é um menina fato. comigo. Ela é uma menina totalmente tranquila. É? Né? Mas Às vezes, pelo tom de voz, a gente já começa a... Tipo, se a pessoa grita com a gente, tipo, fala gritando, isso já é já pra gente é um ato de agressão. Isso? Uma invasão, assim, Uma na invasão. gente. Uhum. E daí isso tu já angustias. Aham. Aí tu não conta 20 ovelhas pra aguentar. A gente não, tipo, não... quase todos os adolescentes passam por isso.
que daí a gente começa a ficar inquieto, começa a gritar com os outros, irritar. Isso que ela está falando é bem importante, porque a gente comenta que é como se eles estivessem, tanto os meninos quanto as meninas, em TPM 24 horas por dia, 365 dias do ano, por causa da descarga hormonal que eles estão recebendo, né? E isso acontece com as meninas e também, principalmente, com os meninos, porque a testosterona deixa eles mais agressivos naturalmente, as meninas mais sensíveis naturalmente. Então, é isso que ela relatou. A sensibilidade fica à flor da pele. Então, para chorar não precisa muito, para brigar não precisa muito. Os meninos ficam um pouco mais irritados, né? Agressivos até. Inclusive, isso é uma questão importante. Os meninos, a testosterona, junto com toda a descarga hormonal que eles estão recebendo, eles acabam desenvolvendo uma sensação de invencibilidade. Por isso que nós temos, as pesquisas revelam, na adolescência morrem muito mais meninos do que meninas. As estatísticas revelam isso por quê? Porque eles têm essa falsa sensação de invencibilidade, então eles se arriscam mais. Então, realmente, isso é quimicamente comprovado. Viu? O organismo reagindo aí, Ana. E aí, mas às vezes tu tem uma autodefesa, assim, quando tu diz assim, vou gritar também, daí tu te segura ou largou de vez? Tem vezes que eu tento me segurar, mas tem vezes que não dá. Tem vezes que a gente solta mesmo sem pensar. O verbo. Daí foi. Foi, não tem Aí volta. acaba machucando também, né? Uma mana só que tu tem? Eu tenho 2 irmãos. Dois um irmãos. por parte só de mãe e o outro por parte de mãe e pai. Ah, tá certo. E o pai também leva tua bronca. Isso, o que a gente trabalha muito dentro da própria terapia, com adolescentes e nas escolas, é assim, então, porque agora a TPM é justificativa para tudo. Então, estou de TPM, o mundo tem que me aguentar, que também não é bem assim, né? Uma vez não se tinha tolerância porque se achava que TPM era frescura, agora tudo é culpa da TPM. Também não é assim. Mas um ponto muito importante que nós trabalhamos com os adolescentes, com os jovens, é a necessidade do arrependimento. Então, eu vou explodir, eu não estou no meu dia, a minha amiga me disse alguma coisa que eu não gostei, vai sobrar para todo mundo, mas eu poder parar, né, e me autoanalisar um pouquinho e me arrepender daquilo vai me ajudar a reparar o comportamento para a próxima vez. Mesmo que a próxima vez eu também exploda, mas eu vou trabalhando a minha autoanálise. O que nós observamos muito hoje é a ausência de arrependimento. Então, eu faço, eu não me arrependo, isso vai fazer com que eu reproduza aquilo e vire um padrão de conduta, onde cada um está mais preocupado em liberar suas tensões e, como eu falei antes, o altruísmo, a empatia mínimos. Então, isso é algo que a gente, como pais, tem obrigação de cuidar, como educadores, tem obrigação de cuidar. Essa parte, a Ana Paula tem muito. Ela pode explodir, mas ela vem, ela abraça, te pede perdão, vem assim... Demora um pouco, mas vai. Não tem importância, pode demorar, mas tem que vir. Também não pode ficar só na sofrência, né? E aí é muito importante essa acolhida também da família, quando pede o perdão, tu acolher o perdão, né? Porque aí tu tá exercitando o perdão. Claro, aí é conjunto. O perdão acontece quando Existe o a outro lado compreensão. também há um entendimento. Bem, Roda de Saberes de hoje, conversando sobre a adolescência. E a gente está aqui na Casa de Leitura com a psicóloga Luciane Farina Foquesato, com a Adriana Tolardo, mãe e atriz, e com a nossa adolescente, Ana Paula Tolardo Ulian. Fique com a gente, no segundo bloco temos mais conversa.
O trabalho da Câmara de Vereadores está cada vez mais transparente. Todas as audiências, sessões, licitações e informações sobre salários e verbas são disponibilizadas pela internet. Esse acesso fácil à informação mostra a preocupação que a Câmara tem em estar mais próxima da população, fortalecendo uma relação que faz a diferença na vida de todos. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre adolescência. Estamos aqui na Casa de Leitura com a Adriana Tolardo, mãe de uma adolescente, também atriz, a nossa adolescente Ana Paula Tolardo Ulian, 12 anos, aluna do 6º ano da Escola Estadual João Triquês, e com a Luciane Farina Foquesato, que é psicóloga clínica, especialista em terapia familiar e de casal e, para nossa alegria, também com especialização em psicologia escolar. Agora, Adriana, a gente estava conversando sobre essa capacidade de perdão, né, que a Ana tem. E a gente gravou outro dia uma visita aqui na Câmara Municipal de um grupo de adolescentes da Escola Municipal Santa Lúcia, do distrito de Santa Lúcia do Piauí, que é interior caxiense. E a gente conversou com esses adolescentes para saber como é que está esse momento da vida, assim como a gente está conversando com a Ana. E agora, quem está em casa vai acompanhar. E essa entrevista foi feita por duas de nossas acadêmicas, nossas estagiárias de jornalismo, nossas repórteres, a Julie Off e a Karine Zanardi. Elas que conversaram com os adolescentes e a gente vai conferir o que eles disseram. Então, Vânia, a gente está aqui com as turmas de 6º e 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Lúcia, lá de Santa Lúcia do Piauí, e hoje a gente vai fazer uma conversa com eles sobre diversos temas. Então, quem é que quer começar me contando qual é a maior dificuldade de se tornar adolescente? Pode começar? Quem quer? Quem vai? Aqui, ó, vamos começar. Pode falar teu nome, a tua idade. Meu nome é Emily, eu tenho 13 anos. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem de virar adolescente é as mudanças. O pensamento e tu vai querer sair no lugar, a tua mãe vai dizer: não, você é criança. Tu vai fazer aquilo, tua mãe vai dizer: não, você já é adolescente. Daí tu fica tudo confuso, porque tu é criança e vira adolescente do nada. Eu acho que é disso que é bem complicado. É uma fase de muitas mudanças, né? A gente, tanto no comportamental quanto em casa também, esse crescimento que a gente tem. Mais alguém quer falar sobre a questão? Eu acho que a principal, Daniel, eu acho que a principal coisa que muda é que quando você está no 4º, 5º ano, você não tem tantas responsabilidades, né? Mas daí quando você vai pro 6º, 7º, tem dever de casa, tem que ajudar a mãe em casa, daí começa a vir muitas responsabilidades. Muito bem. E também a gente tem a questão, assim, que a escola de vocês é de ensino fundamental, então vai até o 9º ano, né? E depois vocês vão ter que trocar de escola. Como é que fica essa ansiedade? Meu nome é Larissa, eu tenho 11 anos e eu acho que a maior dificuldade é porque talvez a maioria dos nossos amigos vão para escolas diferentes, daí a gente vai ter que se enturmar com outras pessoas que talvez a gente não conheça, essas coisas. E a gente sabe assim que as comunidades do interior, elas têm muito essa questão de serem muito unidas e amigas, então eu queria perguntar para vocês como é que é ser aluno no interior? Ser aluno do interior, eu acho que é bom. Eu gosto, pelo menos. E os professores tratam a gente bem. É bom ser aluno do interior, enfim. É normal, é tipo nas outras escolas. É só diferente, muda a localização e tal. Mas os professores são queridos, ensinam a gente bem, essas coisas. Eu acho que a principal coisa que muda são as pessoas que vão na escola, porque elas têm pessoas que vêm numa época, depois vai embora, e assim acaba tendo grande rotação de alunos na escola. Então você acaba perdendo amizades, fazendo outras, e é isso que eu acho que muda. E vocês estudaram sempre na mesma escola, sempre na Santa Lúcia? Não? Então conta pra nós como é que é essa questão de mudar, de sair de uma escola, vir pra outra. Conta de que escola tu saiu. Eu saí da escola da Carme Lisboa Trindade, de Passa Sete. Lá era uma escola pequena e tal, eu tinha bastante amigos, eu sempre estudei lá desde o pré.
E foi difícil um pouquinho pra cá, que muda algumas coisas. E as amizades e tal, no começo eu era mais quietinha e já fiz amizades e tudo. E eu acho que é bom a gente mudar de escola às vezes, conhecer novas pessoas. E não dá um medinho, assim, porque eu também no início sou bem tímida. Eu demoro a me soltar, fazer amigos. Vocês vão daqui a pouquinho ter que mudar de escola, né? Vocês estão confiantes? Vocês estão ansiosos? Fica um pouquinho de receio de não fazer tantos amigos? Ou a vontade de fazer ainda mais? Como é que funciona? Bom, eu gostaria tipo, de ir para outras escolas, que seria bom conhecer novos amigos, porque mesmo assim você nunca esquecer seus amigos. Vocês poderiam sempre combinar para sair, mesmo mudando de escola, nunca esquecer seus amigos, porque sempre vão estar no coração ou em perto com você ou com a sua família em festas, essas coisas. E eu queria saber qual é o maior sonho de vocês agora, assim. Vocês têm sonhos para vidas? Quando eu for adulta, eu quero ser advogada. Eu tenho esse sonho faz bastante tempo. Eu sonho em ter uma profissão boa e me dar bem na minha vida. O meu sonho é fazer faculdade de administração e eu tô me esforçando para conseguir isso. Meu sonho também é ser formada em administração e eu tô tentando me esforçando. Bom, meu sonho é virar um escritor famoso e viajar para Paris. Muito bem. São muitos sonhos e a gente torce muito por vocês. Te agradece a presença de vocês aqui. Uma salva de palmas para todo mundo e vamos agradecer as profs também, né? Então, Vânia, aqui a gente conversou com as turmas. Muito obrigada, gente, pela participação e segue aí no programa. Que bom ouvir a manifestação dos adolescentes da Escola Santa Lúcia, a Escola Municipal Santa Lúcia, do Distrito de Santa Lúcia do Piauí, que é um pouquinho de angústia, de felicidade, esses momentos que oscilam na vida da gente. E a gente estava conversando com a psicóloga Luciana no bloco anterior, que ela falou do perdão. E a mãe, Adriana, disse que quando às vezes tu dá uma angústia, explode, depois tem a coragem de pedir desculpas. E faz bem esse pedido de desculpas? Faz muito. Por quê? Porque eu fico melhor depois de pedir perdão, que daí meu coração começa a ficar aliviado. Porque até não pedir perdão, daí fica aquela... Por que eu fiz isso? É mais ou menos isso? Eu sempre falo, porque eu fiz isso, eu não deveria ter feito. Uma coisa importante em cima disso, por isso que eu falei que o que define a saída da adolescência é o comportamento das pessoas. Então, para eu poder saber lidar com este momento tumultuado na vida de um filho adolescente ou de um aluno adolescente, eu preciso estar bem como adulta. Porque se eu for uma adolescente crescida, nós vamos entrar em choque. Porque aí o lado imaturo dela vai entrar em choque com o meu, a irritação dela vai entrar em choque com a minha, nós vamos ficar só no bate-boca e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a gente diz que na adolescência de um filho é a família toda que adolece. Para quê? Para que a gente tenha a oportunidade, se eu ainda não saí da minha adolescência, se eu ainda estou rebelde com tudo e com todos, se eu ainda não aprendi a ter autocontrole, domínio sobre as minhas emoções, agora é a hora. É o momento. É o momento, porque eu só vou poder aprender a lidar com o furacão de emoções do outro se eu estiver bem comigo. Controlar as minhas emoções, Adriana. Essa sou eu. E a família também tem que colaborar. Também tem que colaborar. E colabora, Adriana, lá em casa? Olha, a gente tenta, né? A gente tenta, porque eu também, eu sempre digo assim, eu tenho meu lado ainda adolescente. Eu sei, vi a psicóloga falando, veio tudo em mente, porque eu tenho isso comigo também. Mas eu tento, assim, nós somos muito amigas. Acho que ela consegue me entender mais do que eu mesma. Ela diz, mãe, te acalma, mãe. Tudo tem sua hora. Eu fico assim, meu Deus. E isso é bem bacana que tu está trazendo, porque eles têm uma percepção, e os nossos filhos conhecem a gente mais do que a gente mesmo, né? Porque a gente coloca máscaras e eles enxergam o que tem atrás. Eu também tenho 3 filhos,
né? Os 3, eu tenho 3 praticamente adolescentes, porque eu tenho o mais novo de 12, o mais velho de 22 e uma menina no meio de 17. Então, eu tenho todas as idades. E isso que tu disseste agora, uma coisa que a gente fala muito para os pais, quando eu atendo as famílias, é a gente cuidar, porque o adolescente ele é muito perspicaz e ele vai direto na tua ferida. Ele sabe o ponto direitinho. Então, a gente ter essa habilidade de não entrar no confronto faz toda a diferença. Porque o adolescente também está em busca de um espaço. Por isso essa confusão toda. Ele está em busca de um espaço, ele está em busca de um poder que ele ainda não tem. E é natural que ele entre em confronto com a gente, porque a figura de autoridade, quem é na casa? Os pais. Por isso que é importante manter figura de autoridade dentro de casa. Quando tu disseste que ser mãe é legal, ser amiga também, mas tu tem que ser mais mãe que amiga. Porque o amigo é parceiro. O amigo está aí para toda hora. Quem vai te dar um trancaço, quem vai te dar o limite, te dizer não, é o pai e a mãe. E aí que chega o confronto e que o adolescente, muitas vezes, te pega. Por exemplo, a bebida. A gente diz para eles não beberem. E aí eles falam e dizem, mas tu bebe também. E aí o pai se vê de calças curtas. E como eu vou conduzir isso? Eu sou mais, assim, mais meiga. O pulso firme é mais do meu ex-marido. Assim, sempre foi, né? Ele conseguia dizer a palavra não. Eu ainda sempre tinha, ela é tão minha amiga, além de tudo. Eu sou mãe, mas, nossa, a gente se entendia tão bem, mas se o pai dizia não, eu não enfrentava, a resposta é dele. Eu acredito que tem que ser por aí, né? Não pode, porque por mais que doa, é melhor tu não retrucar, porque se um deu a palavra, né, não vai. É o respeito ao outro, né? A postura do outro. E hoje os pais têm muito medo de dizer o não, né? Por vários motivos. Um dos motivos para não se incomodar, porque dá muito mais trabalho dizer não, né? Dá muito mais trabalho, tu dá os limites, estabelecer regras. Então, hoje, muita gente, a gente vê que não quer se incomodar. Então, tá, ok. É, a mesma coisa, eu vejo porque eu trabalho com muitos adolescentes, desde de bebê, por concursos, coisa e tal, né? Pela agência. A gente vê, assim, o comportamento deles, né? A diferença, assim, na frente do pai ou da mãe, né? Não sei se através do pai o olhar dele talvez dá ou mais respeito ou é medo. E a mãe já é mais cautelosa. Então, agora, isso que tu disseste, Adri, é bem importante também, se é medo ou se é respeito. Às vezes é difícil a gente identificar, e hoje, né, os estudos vêm provando que ter medo não é de todo ruim, não. É bom ter medo. É a mesma lógica da frustração, né? É bom também a gente se frustrar um pouquinho. Então, se aquele jovem também não tem medo nenhum daquele pai ou daquela mãe, tem coisa errada. Por quê? Quando ele estiver numa festa, o que acontece com o jovem? Ele vai estar lá sozinho. Então, não adianta eu proibir o meu filho de ir para a festa, não adianta eu proibir o meu filho de circular com os amigos. Por quê? Porque o perigo está em todos os lugares. Eu vou ter que educá-lo, doutriná-lo, para que ele tenha o autocontrole na hora que ele estiver lá, longe de mim. Para isso, é importante que ele tenha esse medinho de mim internalizado, para que quando ele estiver lá fora, na festa, e alguém for oferecer droga, ele lembrar, e realmente muitos dizem, meu Deus, meu pai vai me matar. É uma coisa canalizada isso já na mente da criança? Tem que ser, introjetada, ele tem que ter isso lá dentro. Porque se ele não tiver esse medinho, eles vão dizer o quê? Que é outra expressão que eles adoram. Não dá nada. E aí, um pouquinho, não dá nada. E aí, se não dá nada, as consequências vêm. As consequências. E interessante porque a Adri lida mesmo com bastante adolescente. Eu queria te perguntar depois também para a Ana sobre essa questão da beleza, que é outra que tem muito, a questão do padrão, o padrão de beleza, o padrão estético. Tu trabalha com aquilo que é belo, que está exposto nos desfiles, nas passarelas. Isso tem, assim, mexido muito com o ego dos adolescentes? Como é que funciona? Talvez não é tanto com os adolescentes como com os pais.
né? Porque, assim, às vezes as crianças não sabem diferenciar, mas o pai diz, o pai e a mãe, a minha filha é a melhor, né? A minha filha é a mais linda. Por que aquela ganhou? Se a minha filha, ela deu o seu melhor, ela é o melhor. Aí a gente tem esse lado também, sabe? Que às vezes não é um desejo da criança ou do adolescente, mas é um desejo do pai reproduzido para... E eu queria ver contigo, Ana, essa questão do cuidado com o corpo, o cuidado com a roupa que se veste, é muito preocupante para ti? Não. Não. Como é que você administra, até porque tu também faz parte lá junto com a mãe, né, na escola, né, no festival ali, Top Sul, você está sempre lidando com isso, mas não é assim a maior preocupação? Não. O que você vê assim, com muita garotada, se preocupando demais com o corpo, demais com a beleza? Pra mim, beleza não é tudo. Para mim é mais a saúde. E também como os jovens andam bebendo. Às vezes, quando eles são crianças, eles falam que nunca vão beber. Mas chega numa hora, estão lá bebendo. É porque a pressão do grupo, né? Alguns pais dizem assim, eu confio na educação que eu dei para o meu filho. É bom que tu confie, mas quando eles estão no meio do grupo, infelizmente o grupo tem muita pressão. Muita pressão. E isso agora que a Ana falou também é legal, são os valores, né? Nós sabemos que os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, que teoricamente são patologias mais recentes, né? São 20, 30 anos para cá, são patologias familiares, ou seja, é um padrão, são os valores que dentro da própria família se reforça. Então, é muito importante que, junto com a beleza, não precisa, a gente diz isso, não precisa deixar de cuidar da tua beleza, não precisa deixar de cuidar da tua aparência, mas tem outros valores que são mais importantes. E quando tu falaste dos pais, então, aí nós temos aqueles pais que eu falei antes, que ainda não conseguiram resolver as suas coisas. E estão tentando, pelo filho... É como se o filho fosse o canal que vai trazer para mim a minha realização. Isso é um peso muito grande que se deixa para os filhos. É um legado violento que tu está deixando para essas crianças, porque elas têm a obrigação de carregar estes pais nos ombros. Então, eu sou responsável pelos meus desejos e minhas realizações, e o meu filho pelos dele. A mistura é uma bomba perigosa. Isso acontece que o meu ex-marido acha que a senhora falou, que eu coloco isso na cabecinha da Ana Paula, né? Porque realmente são coisas assim que... Mas eu sei que não, porque ela gosta, né? Se não fosse o que ela quisesse, né? Ela tem uma clareza, né? Uma firmeza, assim, de decisão, não parece, Adri? Ela tem. Nossa, às vezes ela assim, ó, eu fico admirada. Tava agora ouvindo ela falar, meu Deus do céu, acho que eu tô tão, né? Porque eu fiz a coisa certa, né? Tô fazendo a coisa certa, é isso, bem Ana? por aí. Perfeito. Roda de Saberes encerra agora o segundo bloco, mas tem mais. Você fique com a gente, tem mais o terceiro e último bloco logo mais. Garantir a preservação da ordem pública, a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Terceiro e último bloco do Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre adolescência. Nosso bate-papo aqui muito bom com a psicóloga Luciane Farina Foquesato, psicóloga clínica especialista em terapia de família e casal e também psicologia escolar. A Ana Paula Tolardo Ulian, nossa adolescente, 12 anos, aluna do 6º ano da Escola Estadual João Triquês, que fica ali no Pio 10º. E
a Adriana Tolardo, atriz e mãe da Ana. Nosso quadro agora é o Anote Aí. E a psicóloga Luciane traz alguns nomes de autores interessantes que vocês, pais, professores, podem consultar. Luciane, quais são, assim, suas dicas? Então, tem vários livros e material na internet, no YouTube, mas alguns... Acho que nós temos alguns autores clássicos, né? Como o Mário Sérgio Cortella, o próprio Karnal, traz algumas coisas bem importantes. O Issam Itiba, as obras do Issam Itiba são muito boas, os livros dele. E a Tânia Zaguri também. Tânia Zaguri não é tão conhecida, mas é muito... São livros muito bons, muito práticos, do nosso dia a dia, de tudo que a gente está falando aqui. Aflição de pai, aflição de adolescente, aflição de mãe. O Felicidades também estão... Também. Buscam Inclusive, respostas e novas perguntas nessas obras. Um dos livros que eu mais gosto da Tânia Zaguri é Educar Sem Culpa, e o outro é Sem Padecer no Paraíso. Que é um dos primeiros e mais vendidos, acho que, dela. É. Eu já entrevistei ela. Entrevistei ela uma vez. Ela veio na Feira do Livro, Luciane. Aqui. Ela até, a palestra foi lá a Feira do Livro ocupava vários espaços ali do entorno da praça e foi ali no Juvenil. Tinha bastante gente, professores querendo saber mais. E falando em professores, falando em escola, Ana, como é que é lá na escola, na turma? Porque imagino que todos juntos ali, mais ou menos na mesma faixa etária. Como é conviver com toda esse montão de hormônios aí saindo pela janela? Olha, tem algumas coisas boas e tem algumas coisas que não são tão boas. Tem alunos implicando com você. Tem o bullying que se reflete. Pra mim, é bom. Mesmo às vezes a gente ter sofrido alguma coisa. Mas isso, pra mim, não dou nem bola. Como é que você trata essa questão? Porque vocês também, essa idade é a idade que olha, né? Passa um raio-x que te olha mais da cabeça aos pés, que diante dessas inquietações às vezes falam o que não deve. Há discussões sobre isso? Vocês conversam? Essa é a minha curiosidade também sobre bullying, sobre essas coisas que afligem adolescentes? Bom, na adolescência não é tanto assim o bullying, é mais na infância. Tu percebe isso lá na escola? Uhum. Olha, os alunos que implicam com você, é melhor você quase nem chegar perto ou fazer de conta que nem dá bola. Porque é assim que meu pai também fala pra mim. E os diretores também. O pai e a mãe diz assim, se afasta, não precisa entrar E quando tu vê que acontece alguma coisa com um coleguinha? Nossa, daí, eu fico muito irritada. Muito. E vai lá fazer justiça. Isso. Ela quer dar um jeito de acalmar tudo. Ir lá, sabe, tirar... vamos parar com isso, né? Ela teve um episódio recentemente, né? Conta, Ana Paula, que queriam jogar um ovo na coleguinha. Você achou muito importante? Já queria jogar muito ovo na minha colega, mas aí eu não deixo. Em outubro, é aniversário da minha colega, daí que ia atacar ovo nela. Tinha 3 meninas defendendo ela. Eu, a Laura, que é minha colega, e a Júlia Valentina, que é minha colega. Daí, como a gente tem um grupo, né, na nossa sala, a mãe dela resolveu mandar um áudio dizendo que não era mais para jogar ovo nela e agradecendo as pessoas que tinham defendido. O adolescente, ele tem esse ladinho mais perverso, né, natural, mais competitivo naturalmente. Então, a gente fala muito do bullying. O bullying sempre existiu, né? Hoje só se deu um nome para isso, nós nomeamos, mas isso sempre existiu. Então, essa colocação da Ana é perfeita, isso, que o teu pai te orienta, a gente diz isso. Ignora, porque quanto mais irritado tu fica, mais munição tu tá dando, porque aí atingiu, alimento. Aquilo que eu falei antes,
antes, que o adolescente ele vai direto na ferida dos pais, ele vai direto na ferida do colega, na ferida de qualquer um. Então, tu saber administrar isso faz toda a diferença. Às vezes, também, os adolescentes, eles ficam com muita vergonha dos pais quando estão perto dos amigos, por exemplo. Porque, às vezes, quando eles estão lá com os amigos, o amigo, por exemplo, vai posar na casa deles. O pai chega e começa a reclamar com o filho, falando que o quarto tá arrumado, que vai lavar a louça, essas coisas. E os adolescentes meio que, tipo, tentam disfarçar. Os pais se expõem, né? Isso é um cuidado que a gente pede, assim. Parece que na hora que o amigo tá lá, o pai resolveu fazer uma lavação de roupa suja. A listinha de coisas. Então, cuidar para não expor também o adolescente. Se tem que conversar depois nas quatro paredes. Ô, Ana, eu queria te perguntar, e também esse momento é um momento de conhecer novas pessoas, assim, a gente está terminando quase o Roda, né? Mas assim, de novo, de começar a se perceber em relacionamentos, em amores. Psicóloga, esse é o momento também dos namoros que começam a aflorar. E como administrar isso? Por isso, normalmente a gente não vai saber logo o que está acontecendo. Por isso que tu precisa observar o teu filho e ver. Tá mais feliz. Normalmente, quando eles estão apaixonados, eles estão mais calmos, mais tranquilos. Isso é importante também que se tenha contato com outros pais da escola, porque às vezes o que tu não sabe, um outro pai pode saber. E essa questão do namoro é muito importante a família monitorar. Porque essa idade, sim... Tem jovens que namoram escondido dos pais também. É difícil hoje. Com que idade pode namorar? É muito complicado. Com que idade pode sair? Mexer no coração, né? No coração não se mexe muito, psicólogo. Como é que vai fazer? Então, é preferível que tu traga a pessoa pro teu lado do que tu proíba e vá fazer escondido. Isso é real. Outro detalhe, nós percebemos como hoje nós temos uma geração de órfãos funcionais. Órfãos funcionais são crianças que têm pai, mãe, família, mas estão soltas. Começam a namorar, um casalzinho de 15 anos, por exemplo, 14 anos, começa a namorar e, de repente, aquele menino ou aquela menina começa a dormir na casa do outro. Isso não faz bem nem para o próprio namoro. Nós vemos que as pessoas queimam etapas importantíssimas, porque o bom do namoro é a impossibilidade. E nós estamos queimando essa etapa da impossibilidade. Então, tu já vê jovenzinhos de 15 anos praticamente morando juntos dentro da casa dos pais de um deles, mas alguém está permitindo isso. Então, nós precisamos rever realmente os nossos valores. A nossa geração... Essa geração nossa está perdida nos valores, porque os nossos pais tinham valores muito rígidos. E o que era. O que era, e se dissesse não, é porque era não. E a nossa geração está querendo ser uma geração legal, uma geração amiga, e nós estamos nos perdendo um pouco. Então, assim, pessoal, tem coisas... A roda não se reinventa, a roda é a roda. Ou seja, existem coisas nos comportamentos, nas famílias, nos valores... que são assim. E então, o limite é necessário. É necessário. Muito bem. Depois dessa boa conversa que a gente teve com a psicóloga Luciane, com a Adriana e com a Ana Paula, a gente está chegando ao final da Roda de Saberes, que bateu um papo sobre a adolescência. Eu agradeço muito a sua companhia e também convido para dar dicas para o Roda de Saberes pelo e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou se quiser também pode me ligar no 3218-1699. Mais uma vez, agradeço muito a presença da psicóloga Luciane Farina Foquesato, que é especialista em terapia de família e casal e também em psicologia escolar. Agradeço muitíssimo Ana Paula Tolardo Ulian, de 12 anos, nossa embaixatriz Musa Top Sul, mas eu ia aqui falar hoje sobre adolescência, aluna do 6º ano da Escola João Triques. Por fim, agradeço com muito carinho a Adriana Tolardo, atriz e mãe. A você, mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Até o próximo Roda de Saberes.